Namastê, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma terça, nossa terça de meditação aqui. E eu sempre falo para a gente deixar esse horário assim, não porque é a meditação aqui no Janela da Luz, mas porque é um encontro com a gente mesmo e tornar isso algo sagrado. Sagrado no sentido de não adoração, mas o sentido de conexão com nós mesmos e nos permitir estar presente e deixar de lado todos os afazeres que a gente tem aí, que nossa mente vai trazendo o tempo todo, né? A minha mente pelo menos é assim, não sei de vocês, é o tempo todo, tem coisa para fazer. E a gente percebe que isso é só a mente, o tempo todo querendo sair do agora. É o jeito que ela funciona, é o jeito que ela opera. Então, deixar de lado um pouco as mensagens, os WhatsApps da vida, afazeres, televisão. Vamos se conectar aqui. Se conectar com o momento presente. Então, hoje eu falei que o tema da nossa live seria Eu sou porque nós somos. Tá tudo interconectado, tá tudo conectado, é tudo uma coisa só. E isso tem um grande papel no processo do despertar, né? Primeiro, o que é esse despertar? Quem participa das lives a gente já fala sobre isso. O despertar ele não termina. O despertar é sobre acordar para a realidade da vida, para a realidade das coisas e a gente aprender a perceber a vida como ela é. Sendo que a vida, o universo, o cosmos, ele é infinito, ele está em expansão o tempo todo. Então você despertar, você nunca para se ele está em expansão, se ele é infinito. E se meus sentidos e mente é tão pequeno frente a toda essa imensidão, eu consigo captar tão pouco. Eu consigo captar aqui, ó, o que eu tenho acesso é o que está aqui, nessa bolha que é o planeta Terra, que é um grão de areia em todo o universo, né? É algo muito pequeno. É um grão de areia na nossa galáxia, que está no nosso universo é ainda menor. Então, o despertar é infinito, ele não para. Mas uma coisa é fato, a gente vai acordando, é possível a gente ir acordando. E esse acordar é acordar para ver as coisas como elas são. Reconhecer um pouco mais a nossa real natureza, desconhecendo daquilo que a gente não é. Então o processo de autoconhecimento ele começa em a gente perceber o que a gente não é. Então a gente sai desse draminha que é contado pela mente, por essa historinha que a sociedade nos conta, que só traz dualidade, só traz apego. E a liberdade está em quando a gente encontra a nossa real natureza e talvez você perceba que nada está separado. Quando a gente encontrar essa real natureza, a gente vai perceber que está tudo conectado, nada está separado. Então é sobre essa reflexão que eu queria trazer, por ser algo tão importante dentro desse processo de acordar, nesse processo de despertar. E por ser algo tão importante na questão de altruísmo, porque se a gente percebe que a gente está conectado a tudo, a gente percebe que quando a gente faz mal a alguém ou a algo, a gente está fazendo para nós mesmos. Porque aí tem uma outra energia, uma outra lei do universo, que é a lei da causa e efeito, que é o que chamam de karma, né? Então, é sobre isso que a gente vai dar uma refletida breve. E a gente vai dar uma meditada também, tá? Vamos lá. Eu vou pedir licença só para desativar os comentários e no final eu abro novamente para que a gente interaja um pouco mais. Isso, Adri, a lei do retorno. Então, queria trazer, antes de mais nada, uma historinha para ilustrar um pouco do que a gente vai falar. A mente da gente compreende mais fácil, né? E essa historinha é sobre um quebrador de pedra.
tinha um quebrador de pedra que ele... A vida dele era quebrar pedra, né? Esse era o dharma dele, a missão dele de vida, era o ofício dele. E tudo que ele fazia era quebrar pedra, obviamente. Então ele era super satisfeito, contente com o trabalho dele, não questionava se era feliz ou infeliz, ele só acordava, sabia que aquela ali era o ofício dele, para que ele tivesse a comida, para que ele conseguisse comprar o pão, enfim. E um dia ele se questionou, poxa, eu sou um quebrador de pedra, será que é isso mesmo? E ele viu nesse momento um primeiro-ministro, o ministro desse vilarejo dele que ele morava, né, nos Himalaias, sendo carregado por um monte de gente, sendo ovacionado, e um monte de gente bajulando o cara, abanando ele, e ele sendo carregado. Não sei se vocês já viram esses filmes, né? Que uma pessoa importante para a sociedade é carregada em cima. Então, todo mundo ovacionando o cara, enfim. E ele falou, poxa, quebrador de pedra, eu prefiro ser primeiro-ministro, eu acho que é muito mais importante, né? E o universo escutou o pedido dele, o desejo dele, ele se tornou primeiro-ministro, ele se tornou um ministro do lugar. E daqui a pouco estava ele lá sendo carregado, ele muito orgulhoso disso tudo, né? O ego bem inflado. E daqui a pouco ele olhou um príncipe passando, sendo carregado por mais gente ainda, e todo mundo que estava carregando ele viu o príncipe, deixou ele de lado e foi atrás do príncipe para carregar o príncipe. Então ele falou, caramba, bom mesmo é ser príncipe. E o universo escutou ele novamente e transformou ele em príncipe. E daqui a pouco estava sendo ele carregado por um monte de gente bajulando ele, enfim. E ele, poxa, aqui é meu lugar. E daqui a pouco veio o majestoso sol, iluminando tudo, esquentando tudo. Era o começo da manhã e daqui a pouco começou a ficar muito quente. E daqui a pouco as pessoas deixaram de lado para ir para a sombra, porque o sol era muito forte. O sol aquecia todo mundo e não tinha mais condições, todo mundo com muito calor. E deixou ele de lado, poxa, eu sou príncipe, fui deixado de lado pelo sol. Bom mesmo deve ser o sol, né? Eu quero ser o sol. E o universo escutou ele se tornou o sol. Então ele, sol, muito orgulhoso de ser sol, mandando luz para onde quer que ele imaginasse e recebia a luz. E ele viu um espaço que ele falou, poxa, eu vou iluminar aquele lugar. E ele percebeu que a luz dele não conseguia ultrapassar aquele lugar, porque tinha nuvens. E as nuvens bloqueavam a passagem dos raios de sol. E ele falou, caramba, eu tão potente aqui, não consigo ultrapassar essas nuvens. Bom mesmo deve ser nuvem. Então o universo escutou ele, transformou ele em nuvem. E do nada ele virou nuvem, e ele muito orgulhoso de ser nuvem, viajando pelo céu azul, ele esbarra numa montanha, no pico de uma montanha. E ele percebeu que ele não conseguia passar, ele dissolvia quando chegava no pico da montanha. E ele mais uma vez falou, poxa, bom mesmo é ser montanha. O universo escutou, ele se transformou numa montanha. E ele lá muito majestoso, como uma montanha firme, dali ninguém move ele. E daqui a pouco ele escuta um barulhinho, tac, 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 na base da montanha, na base dele mesmo. Ele falou, o que é isso? E um monte de pedrinha caindo. E era o quebrador de pedra, quebrando a montanha. E naquele momento o universo mostrou que não tem nada mais importante que nada. Não tem um ser que seja mais importante que outro. Quando eu falo em ser, não falo só em ser humano. A planta é um ser. A planta tem vida. Tudo tem vida. Tudo é feito do mesmo átomo, né? O átomo compõe toda a matéria. E
E se você olhar profundamente nos átomos, você vai ver que eles são compostos de elétrons, nêutrons e prótons. E esses itens que compõem o átomo também são feitos de algo a mais que a física quântica percebeu, que vai além disso, que são ondas. E se a gente olhar profundamente para a realidade das coisas, a gente vai perceber que existe um campo unificado que compõe tudo que existe. E tudo é feito da mesma coisa. Quando eu falo tudo, eu não falo do eu ser humano versus o cachorro. Eu falo da parede também, eu falo das nuvens, eu falo das pedras, eu falo dos espaços vazios. Porque se há algo sólido é porque existe espaço vazio. Consegue perceber isso? Que tudo tem uma importância nessa existência, tudo tem uma importância nesse universo e está tudo conectado. E é engraçado que eu olho para o meu filho, né? Eu sou um pai babão porque eu acabei de ser pai também. E eu olho para o meu filho e vejo uma foto minha pequena do lado dele e eu me vejo claramente nele. E eu percebo que ali está um pedaço de mim, literalmente é um pedaço de mim. E eu percebo também que é um pedaço da mãe dele ali. E ele não é só um pedaço de mim, um pedaço da mãe dele, ele é um pedaço dos nossos antepassados, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e por aí vai, subindo na árvore genealógica até o primeiro ser humano, até o primeiro Homo sapiens. Então a gente percebe que está tudo conectado. E quando Ian, meu filho, está crescendo, é porque minha esposa está amamentando ele. E ele também está absorvendo o oxigênio que flui no ar. Ele está absorvendo a luz. O ser humano precisa da luz solar. Ele está absorvendo a maçã que minha esposa comeu para fazer o leite. E a maçã que veio da árvore se tornou minha esposa, porque no momento que ela come aquela maçã não existe mais, ela se transforma em alguma outra coisa. E está tudo se transformando, está tudo conectado. E a maçã que minha esposa comeu se transformou na minha esposa, que se transformou, está se transformando em Ian, que está crescendo. E quando a gente vai envelhecendo, um pedaço da nossa matéria vai caindo pelo espaço, sendo que esse pedaço ele não morre, ele se transforma. Ele está o tempo todo se transformando. A gente está o tempo todo se transformando. A gente é composto de tudo que existe. A árvore que deu fruto da maçã que minha esposa comeu, que se tornou ela, que se tornou Ian, na verdade, ela é composta, se a gente olhar para uma planta, para uma árvore, a gente consegue ver o pôr do sol e o nascer do sol ali. Se você olhar profundamente para uma planta, você vai ver um nascer do sol. O bonito nascer do sol está ali, porque se não fosse a luz solar, não existia planta. E se não fosse o ar, não existia o oxigênio que a planta precisa. E se não fosse a terra, não existia planta. Se não fosse um animalzinho que morreu ali e alimentou a terra, não existia também minerais. E a gente percebe essa conexão em tudo, né? E se você olhar, tudo é feito de carbono também. Um dos grandes componentes da matéria é o carbono. O segundo maior componente da matéria é o carbono. E o carbono sabe do que é feito? De pó de estrela. As supernovas. As estrelas, quando morrem, elas liberam esse carbono e você é feito de pó de estrela. Literalmente. E a gente vai vendo que está tudo o tempo todo conectado. Tudo é uma coisa só. E para eu existir, tem que existir diversos fatores, inclusive o vazio. Porque se existe algo sólido é porque existe o vazio. Sendo que entra a nossa mente nisso tudo e fica fazendo as dualidades. Né? Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Mas para que tudo exista, para que tudo nasça, necessita a morte. E a morte é o nome, é um rótulo que nossa mente deu para transformação. E para a sabedoria universal, pessoal, para o conhecimento antigo, aquele conhecimento que era praticado pelos yogis,
que vinha de Jesus Cristo também. Não existe a morte de fato, existe a transformação. Está tudo se transformando. Se eu morro e se eu sou enterrado, alguma coisa nasce ali. A minha matéria se transforma. E reza a lenda que nossa consciência, que está por trás dessa matéria, ela também está se transformando. E quando a gente entra nessa fonte, a gente tem uma sensação inexplicável de conexão com tudo. Uma conexão que a gente não sabe onde a gente começa e onde a gente termina. É como se a gente fosse tudo. E são milésimos de segundos que a gente se dá conta disso, mas são milésimos numa meditação que mudam nossa vida, porque muda a nossa compreensão da existência. Então a meditação, além de tudo, traz esses frutos, desses pequenos insights. E eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu fui para a Índia, né? Eu peguei um táxi para Rishikesh e a conversa fluiu bastante com o taxista, né? E ele me falou assim, ele começou a fazer várias perguntas para mim, eu mandava para ele, eu perguntei assim, porque eu via os hindus adorando tantos deuses, né? E eu perguntei para ele assim, o que é Deus para você? E ele deu um tapa no painel do carro. Deus está aqui, ó. E na hora eu fiquei assim, eu falei, caramba, será que ele está dizendo que Deus é o carro? E essa concepção de Deus, quando a gente fala em Deus, é criador, né? E se a gente vai ver, for olhar com nitidez, com clareza para a existência, a gente vai ver que o que faz tudo criar-se e transformar-se é o todo mesmo. E talvez isso que chamam de Deus é esse todo que está se transformando. Deus está em tudo, de alguma forma. Eu não tenho nenhum conceito sobre Deus, eu não tenho nenhum tipo de religião, mas se eu for tentar explicar isso, eu vejo em tudo. Porque tudo que está criando tudo. E a única coisa que une, de fato, sem que a gente explique isso, é o amor. É um amor que a nossa lógica não consegue explicar. E talvez Deus seja esse amor também. E Jesus, eu trouxe, acho que a maior sabedoria que Jesus trouxe como exemplo, ele falou assim, ame o próximo como a si mesmo. E quando você presta atenção nessa frase, você vai perceber que está tudo conectado, porque se você ama o próximo como você mesmo, é porque o próximo é você também. E você é tudo. Quando é o próximo, não é outro ser humano apenas, é um macaco, é o galho da árvore que caiu, é o pó de estrela que se transformou em ser vivo, ou não, ou está fluindo pelo espaço ainda. Então, mas uma forma assim, de repente, o povo daquela época precisava de uma linguagem mais simples para compreender essa verdade. E essa era a forma de explicar na época. Então, a gente percebe essa interconectividade. E por que perceber isso? Porque a gente perceber que... Beleza, Tiago. A gente está vendo que faz sentido isso, né? Que tudo está conectado. Eu não existo sem que diversos outros fatores, infinitos fatores existem. E a gente fala sobre isso. Até a bactéria, o verme e a barata têm uma importância no sistema ecológico. Se a gente eliminar todas as baratas do mundo, existe um desequilíbrio ecológico enorme, talvez acabe a existência da vida na Terra. Parece louco pensar nisso, né? Mas existe um desequilíbrio se a gente eliminar um desses itens. Então, qual o grande porquê da gente buscar compreender isso? É a gente compreender que é difícil ver isso, tá, pessoal? É difícil ver isso. Se tem um pedaço de pão, dificilmente apenas eu vejo meu filho com fome, dificilmente eu vou pegar esse pedaço de pão e vou dar para ele ao invés de dar para outra pessoa que está morrendo de fome também. É difícil ver isso, é difícil compreender isso. Mas a gente pode chegar próximo disso, sabe? É difícil você falar assim, eu te amo como a mim mesmo, inclusive quem fez um mal grande a você. Mas a gente pode chegar perto disso. E é uma questão de altruísmo, da gente perceber que está tudo conectado. E nessa conexão existe a lei da causa e efeito.
que os antigos chamavam de karma. E esse karma é simplesmente, se eu largo uma caneta aqui, ela cai. Existe uma causa para que o efeito acontecesse. A causa foi eu largar a caneta e a causa também foi existir o campo de gravidade puxando tudo para a base. E a outra causa foi o peso da caneta também, a matéria. Enfim, tudo que eu faço tem um efeito. Tudo que eu faço tem um efeito. E esse efeito volta para mim. E aí vem essa compreensão. A gente buscar compreender que está tudo conectado. Que a gente não está separado. A gente não está separado da planta. A gente não está separado, de repente, da vida que existe em planetas de outras galáxias. É muito difícil, inclusive, que não exista, né? Não estou dizendo que é possível ou impossível, mas é muito difícil que não exista. Então a gente está conectado com seres de outras dimensões também. Com a planta, com a terra, com a areia. Enfim. E trazer essa compreensão para a nossa vida faz com que a gente viva a vida em harmonia. Quando a gente vive a vida em harmonia, a gente respeita o outro. Imagine se todo mundo enxergasse a vida dessa forma. O casamento não ia precisar de contrato. Não ia precisar de juiz o casamento. Vê que loucura a nossa sociedade chegou. A gente precisa de um juiz para casar. Se eu compro alguma coisa de alguém e preciso de um contrato, se existisse essa consciência, não precisava de contrato. Nem precisava, inclusive, de religião. Qual a necessidade de dividir uma terra e falar esse país é meu, esse país é seu, e para você passar ali você precisa do aval de uma autoridade. Isso é insano que a humanidade criou. Mas ao mesmo tempo faz tanta lógica frente à realidade que existe nessa sociedade. Essas leis, se não tivesse, ia ser bem zoneado, né? Mas é porque o nível de consciência está muito baixo ainda. E se a gente consegue despertar as pessoas para esse nível de consciência cada vez mais, pode ser que um dia o contrato não exista mais. O pedaço de terra, a propriedade, talvez não exista mais. É louco pensar isso, né? Mas é isso. E a principal lição é a gente perceber que quando eu firo o outro, eu firo a mim mesmo. Volta. Eu sou parte dele, ele é parte de mim. Eu sou parte do todo. Você é parte do todo. Alguns queiram chamar isso de Deus. Deus está em você. Você é parte disso. É só um rótulo. Você pode chamar de cosmo, de universo, de todo. É isso. Vamos para a prática. Chegar de blá blá blá. Porque o conhecimento ele vem com a nossa percepção disso. O que eu estou falando aqui, o que não é a verdade em si. A verdade é quando a gente enxerga isso. Então vamos para a prática, né? Se coloque numa postura confortável. E no final abra aqui os comentários para a gente bater um papo. Se possível for, fique sentado. Se não, pode deitar. O que importa é que a gente esteja consciente e alerta, ao mesmo tempo com relaxamento. Se você está sentado numa cadeira, deixa os pés lado a lado, com uma distância de 1 palmo entre as pernas ou menos. Não deixe as pernas cruzadas ou balançando. Deixe as mãos confortáveis, podem estar nas coxas, contanto que as duas estejam alinhadas. Ombros para cima, para trás, encaixe embaixo, abrindo o tórax, relaxando os ombros,
Deixe o maxilar levemente relaxado. Língua no céu da boca, próximo aos dentes superiores, para evitar a salivação. Convido vocês a dar 3 respirações profundas, inspirando pelas narinas e expirando pela boca. Se esvaziando. Ao inspirar, permita que a paz e a presença do momento tome conta de você. Ao expirar pela boca, se esvazia. Se esvazia dos seus planos, responsabilidades e afazeres. Conceitos, preocupações. Aproveita que o ar está saindo para se esvaziar dessas preocupações, desses conceitos, dos planos, permitindo apenas estar aqui agora. Permita que a respiração flua naturalmente pelas narinas. Não tente controlar. Se seu nariz estiver entupido, pode ser pela boca. Perceba seus pés e relaxe os pés. Relaxa as batatas das pernas. Pernas e coxas. Relaxa o quadril. Área pélvica, área abdominal. Área torácica. Sente o relaxamento subindo para o ombro, costas, permitindo o alívio das tensões. Relaxe os braços, antebraços e mãos. Relaxe o pescoço, garganta, maxilar, narinas, músculos faciais. Pálpebras e olhos. Olhos pesados, pesados. E testa completamente relaxada. Entrando num estado de paz e harmonia. Relaxa o couro cabeludo e cérebro.
Perceba os sons em sua volta, os sons de perto, os sons de longe, o silêncio. E se habitua a qualquer barulho que exista, sem julgamento. Sensações do corpo. Permita observar sem julgamento também. E leve sua atenção à respiração. Ao entrar e sair do ar na pontinha do nariz. Imagine uma luz no meio do seu peito, da cor que você preferir, que expande e toma conta do teu corpo. Tente visualizar isso, fazendo de você uma bola de luz. Fazendo você transbordar essa luz. Sinta você arrodeado de amor por todos os lados. Luz por dentro, por fora, amor por fora e também por dentro. Perceba a paz e a capacidade que você tem de transformar suas emoções e energia. Perceba como uma simples prática pode mudar o seu campo vibracional, o seu campo emocional. Pode trazer paz, luz e amor. A luz que compõe você, compõe a mim também. Essa mesma luz estava em Buda, em Jesus, a mesma. Enquanto eu falo, você pode ir relaxando, pode encostar se preferir. Essa mesma luz está em tudo que existe. E conecta tudo e a todos. Nesse espaço vazio dentro de você, permita-se mergulhar em silêncio, nesse espaço de luz, sem julgamento, apenas observando com leveza, deixando a mente pensante de lado. Apenas sinta.
Eu vou deixar vocês em silêncio no próximo minuto, para que vocês sintam. Pode ir retomando a seu tempo. Se puder trazer as mãos ao peito, dedicando as energias, os méritos dessa prática para todos os seres. A gente está vibrando nesse momento pelo menos um pouco mais de amor do que a gente estava vibrando antes. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a vibração do mundo. Dedique essa vibração a todos os seres. Que todos possam ser felizes e livres do sofrimento. Somos um. Estou reativando aqui os comentários. Namastê, obrigado. Obrigado a todos. Como é que foi a prática para vocês? Foi fácil? Foi difícil? Foi proveitosa? Como tem sido a Semana da Luz? Conseguem perceber que somos um ou não? Tem alguma dificuldade? Obrigado, Tá. Miranda, Aline, Sandro. Gratidão, Tá. Adri, Lu. Somos uma família. Que bom. Maravilha. Percebo nossa conexão como consciência única. É isso aí. Lá no fundo, quando a gente vai indo para a fonte, a gente vai percebendo isso. Maravilha, Adriana. Seja muito bem-vinda. O amor cura tudo. O amor cura tudo mesmo. E nos conecta a tudo. Somos um. Os dias são toda terça-feira, às 21h30.
Eu acho que a partir da próxima terça vai ser 21h15, mas fica ligada nos stories, que eu posto lá sempre. E domingo agora eu vou fazer uma meditação também, tá? Como tem sido a Semana da Luz, todo mundo aí está participando. Nosso curso gratuito de meditação. Como tem sido a Semana da Luz? Bom? Mais ou menos? Ruim? Que bom, fico feliz. Pessoal, eu vou deixar salva a live, tá? Vocês podem ver quantas vezes quiser. Vocês podem espalhar essa luz, tá? Eu tô aqui com vocês e vocês podem fazer o mesmo por outras pessoas encaminhando, deixando um comentário como foi, porque outras pessoas se conectam com isso. Quando existe alguém falando de algo, as pessoas se conectam. Então, deixa um comentário, fala como foi, até para eu ler, para saber como foi a experiência de vocês, principalmente. E estamos juntos, somos um. E aproveitem aí a Semana da Luz. Amanhã tem o módulo 2 sendo liberado. Sexta-feira o módulo 3. E é isso. Obrigado a todos. Namastê. Namastê significa o sagrado divino em mim, brinda e saúda o sagrado divino em você. Namasluz, a luz em mim, brinda a luz em você. Tamo junto, somos um. Valeu, pessoal. Obrigado. Que tenhamos uma semana maravilhosa, de muito amor, muita luz, muita paz.